Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o empresário, escritor e palestrante Eduardo Teva e muito obrigado por estar comigo agora. Ao longo da minha vida, eu já capacitei mais de 300 mil profissionais de venda e eu tenho certeza que no vídeo que você assistirá a partir de agora, você encontrará novos caminhos para você vender muito mais. Eu apresento a partir de agora para você os 5 segredos dos campeões de venda. Aquilo que com certeza colocará você no patamar dos campeões, daqueles vendedoras e vendedoras de alta performance. Lembrando sempre, somos todos vendedores. Às vezes, altera o termo. Em alguns lugares somos vendedores, em outros somos representantes, em alguns lugares somos corretores de imóveis ou de seguros. E se você é um profissional liberal, você também é um vendedor. Afinal de contas, você tem que vender a sua imagem. Veja bem, uma das coisas que mais me preocupa quando a gente vai falar em treinamento de vendas é o mito do vendedor nato. Qual é essa história do mito do vendedor nato? É o seguinte, tem muita gente que ainda acredita que venda é um dom. Que venda a pessoa nasce com aquela habilidade. E isso não é verdade. Venda não é um dom. Venda é uma virtude que deve, pode e precisa ser aprimorada. Mesmo aqueles caras falantes comunicativos hoje não são vendedores natos, até porque hoje em dia o cliente tem medo de vendedores que falam alto e muito. Por isso, não acredite nessa história do vendedor nato. Acredite sim que se você se dedicar a estudar vendas 1 hora por semana, quem sabe, lendo livros, assistindo bons vídeos no YouTube, seguindo no Instagram grandes palestrantes, assistindo treinamentos online como esse que você está assistindo agora, pode acreditar, se você se lapidar todos os dias, você vai se tornar um verdadeiro vendedor diamante. Hoje, venda é uma ciência. Por muito tempo, pessoal, venda dependia de experiência. Quem nos ensinava a vender eram aquelas pessoas que já tinham mais bagagem no mundo da venda. O mundo mudou com o surgimento da neurovendas e do neuromarketing. Hoje em dia, você tem obras à disposição que estudam como funciona a mente do comprador no momento de tomar a decisão se vai comprar ou não com a sua empresa. E o livro As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, virou a obra-prima para todos nós, mostrando inclusive aqueles gatilhos mentais. Eduardo, o que são gatilhos mentais? São chaves, são palavras, são atitudes que no momento que você aciona elas, naquele momento, a sua chance de vender aumentou enormemente. Então, hoje em dia, já que venda é ciência, a gente tem muito mais ferramentas para dar para você, para realmente alcançar a excelência em vendas. Sabe, pessoal, ao longo da minha vida como executivo, eu treinava equipes de venda de diversos tamanhos. Eu tinha lojas minhas que tinham 3, 5 vendedores, tinham lojas minhas que tinham 12 vendedores. E depois, quando eu me tornei palestrante profissional, eu cheguei a treinar equipes de venda com mais de 1.300 profissionais. E uma pergunta sempre me intrigou. Por que alguns vendem tão mais que outros? Por que, por vezes, na mesma loja, vendendo o mesmo produto, atendendo o mesmo tipo de cliente, um vendedor vendia 100, enquanto o outro vendedor vendia 70? Você vai dizer, Eduardo, porque um era muito melhor que o outro. E eu vou dizer, em outras empresas, o campeão de vendas vendia 100 e o segundo colocado vendia 70. E o último colocado vendia menos que 1/3 do vendedor campeão. Afinal de contas, por que tanta discrepância no mundo da venda? E isso acontece até hoje. Eu estava atendendo um cliente meu nessa semana que ele tem 7 vendedores. O campeão de vendas, para cada 100 que ele vende, o terceiro colocado vende 50. Não, você não entendeu errado. O terceiro colocado dessa empresa vende a metade que o campeão de vendas. Então, tudo isso vai nos intrigando. Deve existir algum fator que faça algumas pessoas terem tanto destaque no mundo da venda. E sabe o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar. Isso mesmo, eu comecei a pesquisar. Eu trabalho para empresas hoje como Gerdau, John Deere, Mercedes, Unimed,
Visa e tantas outras mais. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a conversar com os campeões de venda. Eu, em cada convenção que fazia, em cada palestra que dava, procurava descobrir naquela empresa quem era o campeão de vendas, quem era o homem, a mulher que mais vendia. Se eu estava dando uma palestra, por exemplo, numa corretora de imóveis, eu sempre perguntava, escuta, aqui, quem é a corretora campeã? Quem é a corretora que mais vende? Eles me apresentavam, é a Ana, e eu pedia para conversar com a Ana. E eu sentava lá e fazia as mesmas perguntas para todos, para entender esse mistério. Afinal de contas, o que tem em comum os campeões de venda? O que eles têm? Será que tem um dom? Será que eles têm um poder sobrenatural? Será que eles têm acesso a coisas que as outras pessoas não têm? E sabe o que eu descobri? Eu descobri 5 grandes segredos. Isso. O que eu vou falar para você a partir de agora, provavelmente você nunca ouviu compilado dessa forma que eu vou passar para você. E atenção, eu vou apresentar para você a partir de agora os 5 segredos dos campeões de venda. E não importa o que você vende. Talvez você venda produto ou talvez você venda serviço. Talvez você venda para consumidor final ou talvez você venda para empresas. Talvez você venda um produto ou serviço de baixo valor unitário, ou talvez você venda um produto ou serviço de altíssimo valor agregado. Não importa o seu caso, os 5 segredos valem iguais para todos os tipos de vendedores e não importa a sua denominação. E se você é um profissional liberal que está aqui assistindo a esse treinamento e comprou a ideia de que para você ter sucesso, você também vai ter que vender o seu serviço e a sua imagem profissional, saiba que esses 5 segredos vão ser, quem sabe, o ponto de virada, aquele momento em que você, de um escritório de contabilidade normal, passa a ter um escritório de contabilidade vendendo muito. De um advogado com poucos clientes a um advogado com uma carteira lotada. De um cirurgião plástico, de um médico com uma limitação de clientes no seu consultório, para agora ter uma agenda completamente tomada. Tá pronto? Não é surpresa nenhuma. Vamos começar. E atenção, a partir de agora, saiba de uma coisa, o segredo 1 não é mais importante que o segredo 5. E quer saber? Pensa com muita atenção, a partir de agora, a cada segredo que eu passar para você, não se você sabe o que eu estou falando. Pensa se você está fazendo, porque saber e não fazer é o mesmo que não saber. Eu digo isso em todas as minhas palestras, então tenha a mente aberta. Estamos combinados? Posso começar? Então vamos lá. Segredo número 1 dos campeões de venda. Eles são especialistas em fazer boas perguntas e eles só vendem depois de entender a necessidade do cliente. Isso mesmo, você ouviu bem. O primeiro segredo dos campeões de venda é que eles fogem completamente do estereótipo do vendedor tradicional. Quando eu falo para você em vendedor, ou se você falar para alguém agora, vendedor, vendedora, me diga que imagem você associa a isso, a maioria vai sempre imaginar alguém falando. E algumas pessoas vão imaginar alguém falando sempre a mesma coisa. E isso não poderia estar mais errado. Sim, é verdade. A grande maioria dos vendedores fala muito. A grande maioria dos vendedores pergunta muito pouco. Por isso, aqueles vendedores que têm mais sucesso são aqueles que descobriram que quem controla uma venda é a pessoa que faz perguntas. Por quê? Quando você faz perguntas, acontecem 2 coisas. 1, você entende a real necessidade do seu cliente. E 2, quando você faz perguntas e o seu comprador fala, ele foi colocado em ação, ele se sente valorizado, ele se sente especial e ele sente que você está realmente preocupado em solucionar a dor que ele tem. Aí tá, quem sabe, a primeira grande diferença. Enquanto os vendedores comuns, o cliente diz o que quer e ele sai falando do produto ou serviço dele, o primeiro segredo dos campeões de venda é que eles não falam nada, absolutamente nada, sem antes fazer perguntas relevantes que permitam a eles entender qual a real necessidade do cliente. Deixa eu contar uma história para você.
Eu já comprei ao longo da minha vida, até pela minha idade, diversos carros, entrando em diversas revendas. E sempre que eu entrei em uma revenda de automóvel, sabe que até hoje nenhum vendedor fez para mim a pergunta mais importante que alguém deveria fazer, por exemplo, para vender automóvel? Ele poderia perguntar para mim: Eduardo, quando você vai escolher um automóvel, o que é mais importante para você tomar essa decisão? Ninguém nunca, até hoje, me fez essa pergunta. E é curioso, alguns vendedores falavam comigo e diziam: esse carro tem porta-mala grande. Não estou preocupado com porta-mala grande. Outras pessoas diziam para mim: Eduardo, esse carro é muito econômico. Honestamente, não é que eu me acho, por favor, tem nada a ver com isso. Eu não estou preocupado se o carro é mais econômico ou menos econômico. Sabe qual é o fator mais importante para mim na hora de comprar um carro? Segurança. Porque eu vivo em estrada. Eu sou palestrante. O argumento mais poderoso para me convencer a comprar um carro é potência do motor e segurança. Porque aqui no Brasil temos muito poucas pistas duplas, tem que fazer muita ultrapassagem. Então, quer falar uma coisa que brilha meu olho? Airbag de cortina, airbag lateral. Isso sim, quando uma pessoa entende por que o Eduardo compraria um carro, ela cria o argumento perfeito. O problema é que os vendedores gravam um discurso e eles começam a falar sempre a mesma coisa para quase todo mundo. Deixa eu contar mais uma história, porque a história faz com que você não esqueça mais. Não sei se você sabe, mas por muito tempo eu comandei o Grupo Teva, e o Teva é uma rede de lojas de moda masculina. Eu não tenho hoje mais nenhum vínculo com o Teva, mas foram praticamente quase 30 anos da minha vida. E eu treinava muitos vendedores para jamais venderem sem antes fazerem boas perguntas. E eu vou resumir uma história para você, porque acho que essa história faz você pegar muito bem o que eu estou tentando te mostrar nesse momento. Entrava um casal, por exemplo, e dizia assim: eu queria ver um terno. E o meu vendedor era treinado para dizer: perfeitamente, muito obrigado por ter vindo aqui. Queria lhe fazer uma pergunta: é para alguma ocasião especial ou você usa terno no seu dia a dia? E o cliente dizia: é para uma ocasião especial. Agora meu vendedor perguntava: e posso lhe perguntar que ocasião é essa? E ele dizia: casamento. Chega? Não. A próxima pergunta era: você é noivo, convidado ou padrinho? E ele dizia: noivo. Às vezes a gente dizia meus sentimentos, mas isso não importa nesse momento. Noivo, beleza, já posso mostrar a roupa, né? Sei que ele é noivo, né? Não. A próxima pergunta era: o casamento é de manhã ou de noite? Porque você não pode fazer um noivo casar de manhã de preto. Nem você vai botar um terno bege num noivo que vai casar à noite. E a próxima pergunta era: tem muitos convidados ou poucos? Porque, por exemplo, se o casamento tiver muito convidado e você botar um terno azul marinho no noivo, ele está com igual vestido a 100 pessoas na festa dele. Agora você já sabia, ele era noivo, ia casar à noite num casamento com muitos convidados. Neste momento, meu vendedor sabia como vender. E sabe o que os clientes diziam? É engraçado, nas outras lojas a gente só diz: eu queria ver um terno, e o cara começa a puxar da prateleira e nos mostrar sem antes fazer perguntas. Então, meu amigo, minha amiga, não esquece disso. Os campeões de venda, eles personalizam seus argumentos. Eles entendem a necessidade do cliente. Se o cliente está buscando nesse momento buscar uma nova transportadora para ele, pergunta para ele qual é a maior dor dele. O que você mais busca numa transportadora? Tirando o preço. E talvez ele vai dizer agilidade para entregar em São Paulo, porque 80% dos meus clientes são de São Paulo. Nesse momento, você descobriu a pergunta mais importante do mundo da venda. Tá certo? Então, primeiro segredo dos campeões de venda é esse: eles não vendem nada sem antes de fazer boas perguntas. Corretor de imóveis, nem se fala, né? O que você mais busca num apartamento hoje? Talvez algumas pessoas vão dizer que tem uma excelente área de lazer, porque eu tenho 2 filhos. Que idade tem teus filhos? E a sua esposa faz o quê? Quantos carros você tem? Quais os bairros que você mais gostaria de morar hoje? Você está entendendo? Quem faz perguntas antes vende muito mais. Tá aí o primeiro segredo do mundo da venda e dos campeões de venda. Vamos para o segredo número 2?
Os campeões de venda, eles têm um script poderoso de vendas. Eles têm um script matador. Eduardo, o que é um script matador? São os argumentos mais fortes. São aquele processo em que você cria valor e pelo que você faz e pela compreensão da necessidade do seu cliente, você consegue até fazer com que ele imagine e investir um pouco mais para ter algo melhor. O teu script poderoso de vendas é o teu conjunto dos melhores argumentos. E sim, você deveria ter um script poderoso. Você deveria fazer um exercício quando terminar esse vídeo. Sabe qual é? Pega um pedaço de papel ou abre um arquivinho de Word no teu notebook, no teu computador e escreve os argumentos mais poderosos que você tem para vender aquilo que você comercializa. Quer melhorar ainda mais? Crie esse script junto com o teu líder. Crie esse script junto com os seus colegas. Troquem ideias, mas por favor, construam o script matador. Se você vende copo, por exemplo, e já aproveitei para tomar uma aguinha, se você vende copos, vamos juntar os melhores argumentos para vender copo? Design, qualidade, durabilidade. Quem sabe nós vamos junto trocar ideias e você vai construir uma linha de argumentação sólida, uma linha de argumentação muito poderosa. E a partir desse momento, deixa eu dizer uma coisa importante para você. Quem tem um script poderoso de vendas tem muito menos objeções de preço. Isso mesmo, se você constrói uma linha de argumentação matadora que impressiona o cliente, pode ter certeza, a chance dele dizer tá caro é muito maior. Eu imagino que você talvez aí do outro lado da câmera esteja pensando assim, mas Eduardo, então tu tá querendo me robotizar? E sabe de uma coisa? Me fizeram essa pergunta numa convenção de vendas de uma empresa. E eu digo, calma, deixa eu te fazer uma pergunta. E eu perguntei para um jovem de uns 25, 28 anos que estava ali, que era representante de uma empresa que eu estava dando uma palestra. Você gosta de cinema? E ele disse, claro. Me dá um ator que você goste bastante. E ele disse, Will Smith. Will Smith é um excelente ator. E eu perguntei para ele, você sabe quanto que ele ganhou no ano passado para fazer um filme? E ele disse, não tenho a mínima ideia. Aí eu abri o Google e respondi para ele, Will Smith cobrou no último filme que fez 18 milhões de dólares. E sabe quanto o roteirista que escreveu o roteiro do filme ganhou? 500 mil dólares. Will Smith ganhou 18 milhões de dólares. O roteirista ganhou 500 mil. Sabe por quê? A arte está na interpretação. A arte está em pegar um texto. E é óbvio que o Will Smith não pega o texto que o roteirista escreveu e faz ele ipsis literis. Ele adapta aquilo ao jeitão dele falar, ao personagem que ele construiu, a maneira que ele gostaria de comunicar isso para o espectador. Então, eu não quero de nenhuma maneira robotizar você, mas eu quero que você entenda uma coisa. Campeões têm sim um discurso poderoso de venda. Campeões, por exemplo, sabem usar a técnica ferir e curar. Eduardo, o que é a técnica ferir e curar? Fala de um problema que os clientes podem ter e mostra que o seu produto resolve esse problema. Por exemplo, você poderia estar vendendo assim, ó, alarme monitorado. Olha, uma das maiores queixas das pessoas que já tiveram sinistro com empresas de alarme monitorado é que às vezes a empresa leva muito tempo para chegar na sede onde o alarme está tocando. Pois bem, a nossa empresa tem um compromisso. Se disparar o alarme aqui na sua indústria, nós em no máximo 6 minutos estamos com todas as nossas unidades aqui. Vamos pegar um outro exemplo da técnica ferir e curar? Uma das coisas que as pessoas hoje mais reclamam é que não tem tempo de passar uma roupa. Por isso, pode ficar tranquilo, essa roupa aqui não precisa passar. Essa roupa basta você lavar ela e em seguida pendurar ela de pezinho e em seguida parece que foi passada. Você está entendendo? Os campeões de venda, eles sabem usar a técnica ferir e curar. Vamos adiante? Vamos para o terceiro segredo dos campeões de venda. O terceiro segredo dos campeões de venda é que eles são especialistas em prospectar novos clientes. Prospectar é um termo que veio da mineração, tá? Você vai estar ali, ó, em busca do minério. Você está ali com uma picareta, batendo em um monte de lugar
em um monte de lugar não acha nada, ou você tá com aquela peneira, peneirando lá, tentando buscar alguma coisa, na maioria das vezes aparece pedra, mas de vez em quando aparece um diamante, aparece um ouro, aparece uma pedra preciosa. Então, os grandes campeões de venda, eles são especialistas em buscar novos negócios. Eles são especialistas em atrair novos compradores para a sua empresa. E eu tenho dito uma coisa em todos os meus treinamentos, viu, pessoal? Prospecção é o que separa amadores dos campeões de venda. Isso mesmo. Se você me perguntasse uma coisa que separa os amadores daqueles caras que fazem muito dinheiro no mundo das vendas, é que os amadores vendem muito bem se um cliente ligar. O amador vende muito bem se um cliente mandar um WhatsApp. O amador vende muito bem se alguém entrar pela porta da empresa. Já o campeão, não é que ele vende bem apenas essas situações, ele sabe atrair novos negócios. Ele sabe pegar o telefone e conseguir fechar uma venda de uma pessoa que, quem sabe, ele nunca viu. Só tem um detalhe, pessoal. Prospecção é a parte mais árdua do mundo da venda. Vendedor que é vendedor gosta de falar sobre o seu serviço. Vendedor que é vendedor gosta de fechamento. Vendedor que é vendedor, até em geral gosta de pós-venda. Agora, quando tu fala em prospecção, ou seja, tu vai ter que pegar o telefone, ou tu vai ter que pegar a tua pasta, ou você que vai ter que fazer uma chamada pelo Zoom agora, para um cara que você nunca viu, tem vendedor que já pede, pelo amor de Deus, para ir no banheiro. Sim, prospecção é o grande segredo dos campeões de venda. Prospecção é a capacidade, a garra, a força que você precisa ter para pegar um telefone, ligar para 5, 6, 7 pessoas, quem sabe ouvir 6 nãos, para então ouvir aquele sim. Sim, a maioria dos vendedores não tem resiliência. Se pegar um telefone ou pegar e mandar o WhatsApp, 1, 2, 3, 4 não deu retorno, já desistem. Se vários disserem que tá caro, já desistem também. Os grandes campeões de venda, eles sabem como atrair esses novos clientes. E você deve estar se perguntando nesse momento, e Eduardo, quais são as melhores fontes de prospecção? E como diz um amigo meu, varia. Na verdade ele diz varia, mas vamos aqui para o português certo. Varia muito. Mas sabe, pessoal, as 3 melhores fontes de prospecção, na minha opinião, são: número 1, clientes ativos na concorrência. Eduardo, o que é um cliente ativo na concorrência? É aquele cara, aquela mulher, aquela empresa que já comprou de você, mas faz tempo que não compra. A última vez que ela comprou de você faz 3 meses, 6 meses, 1 ano. Trazer esse cliente de volta é um ato de muita competência. E um segredo dos campeões, eles ligam para esse cliente perguntando se aconteceu alguma coisa e em seguida fazem uma oferta poderosa para esse cliente voltar. Segunda prospecção, que é excelente, lista de prospects. Faz de conta que você vende para supermercados. Então, você pode fazer uma lista de prospecção através do Google, quem sabe com um dado demográfico, botando supermercados do bairro Morumbi em São Paulo, por exemplo, e vai aparecer no Google todos os telefones de supermercados no bairro Morumbi em São Paulo. Faz de conta que você vende softwares para escritório de advocacia, você bota, e você é de uma cidade menor, vamos imaginar que você seja de uma cidade com 50 mil habitantes, você vai botar advogados na cidade D e vai aparecer todos os advogados e você copia tudo aquilo ali, bota o telefone do lado e agora você vai sair ligando para a sua lista de prospects. E a melhor, e a terceira fonte de inspiração, de prospecção, a terceira delas, que para mim é a predileta, é pedido de indicação. Sim, se o que você vende dá para pedir indicação depois que você entregou o produto ou serviço, peça para o cliente te indicar. Peça para o cliente te ajudar. Peça para o cliente deixar para você o telefone de alguém, o WhatsApp de alguém, quem sabe um e-mail de alguém, dizendo que você não vai incomodar, você vai simplesmente oferecer o seu produto ou o seu serviço. Vamos repetir então 3 excelentes fontes de prospecção.
Cliente ativo na concorrência, já comprou com você, mas não comprou mais. Lista de prospecção, você prepara uma lista de clientes que você quer atacar naquele mês. E terceiro, pedido de indicação. Se você juntar isso, você vai ter uma ferramenta poderosa para gerar muito mais negócio. E quer saber de uma coisa? Os campeões de venda fazem muito mais dinheiro. Os campeões de venda fazem muito mais dinheiro porque também prospectam novos clientes. Eles não são vendedores só passivos. E não conta para ninguém. Os donos das empresas, as empresárias, os gestores, as gestoras de equipes comerciais são apaixonadas por vendedores que sabem fazer prospecção. E vou te dizer mais uma coisa ainda. Quem sabe fazer prospecção tem uma chance enorme de fazer uma carreira, de um dia virar o gerente, de um dia virar supervisor e talvez até mesmo de um dia virar proprietário do seu próprio negócio. E aí, nós já falamos das 3 maneiras de você prospectar. E através de que fonte eu prospecto, Eduardo? Através das 3 fontes de venda que são eficazes para prospectar. Número 1, o velho e eficaz telefone. Isso mesmo, a nova geração não gosta muito de telefone, mas o telefone continua sendo muito poderoso. O telefone continua sendo muito útil. Por exemplo, um telefone para um telefonema para uma prospecção de indicação é extraordinária. Alô, seu Antônio, bom dia. Desculpe, o senhor não me conhece. Meu nome é Arthur, da empresa ABC. Eu estou lhe ligando porque o seu Roberto, seu irmão, me ligou, me deu o seu nome para mim conversar com o senhor. Quando você disse seu irmão, acabou o jogo. O velho telefone continua sendo eficaz. Só que tem gente que tem ojeriza de telefone. Até porque eu entendo uma coisa. Muitas vezes o cliente não gosta de ser prospectado por telefone. Por isso, eu, que só treino vendedores para serem honestos, educados e corteses, digo sempre nos meus treinamentos, vai telefonar, sugiro que você faça assim. Alô, seu Arthur, bom dia. Meu nome é Eduardo. Eu estou tomando a liberdade de ligar para o senhor por indicação do seu Roberto, seu irmão. Eu represento a empresa ABC e gostaria, se o senhor me permitir, de ter 5 minutos com o senhor para lhe falar rapidamente sobre o nosso trabalho e eu tenho certeza que o senhor vai gostar. O senhor me concede 5 minutos do seu tempo agora? Se ele tiver que dizer não, prefira que ele diga não. Talvez ele vai dizer outra hora e aí você vai perguntar, tem um horário que fica melhor? E talvez ele diga depois das 18 horas. Ou talvez ele diga, me liga num outro horário. Você tem que simplesmente desligar o telefone e não ser invasivo para esse cliente. Então, número 1 de prospecção, o velho e eficaz telefone. Número 2, o maior vendedor do mundo, o WhatsApp. Ninguém fica bravo por receber um WhatsApp. Ainda mais se ele for com uma mensagem cortês, educada. A grande vantagem do WhatsApp não é invasivo. A grande vantagem do WhatsApp, dependendo do que você vende, permite mandar uma imagem, permite você mandar uma mensagem de áudio gravado. Sim, o WhatsApp tem muito valor na hora de prospectar novos clientes. Sem contar que se você captar leads das redes sociais, captar um lead e mandar um WhatsApp com convite de venda, nossa, essa dobradinha é sensacional. E por último, o velho e conhecido e-mail. Mas não aquele e-mail chato e longo, o e-mail curto e caloroso. Guarda isso que eu falei para você, ninguém mais lê e-mail grande. Faça um e-mail de prospecção com um parágrafo. Um parágrafo. Saudando o cliente, agradecendo a atenção, explicando o que você faz e pedindo autorização dele se ele teria um telefone de contato para você ligar para ele ou marcar uma chamada de vídeo. Vamos repetir? Telefone, WhatsApp e e-mail. As 3 melhores ferramentas para prospecção. E se você quer ser um campeão de vendas e está conhecendo hoje aqui nesse vídeo os segredos dos campeões de venda, eu quero deixar um mantra para você. Um mantra dos campeões de venda. Ou você está plantando ou você está colhendo. Eduardo, me explica melhor. Colhendo é atendendo. Colhendo é vendendo. E plantando é prospectando. Os grandes vendedores ou estão prospectando ou estão atendendo. Eles não têm tempo para perder com um monte de coisas que, infelizmente,
não traz nenhum dinheiro para eles. Segredo número 4 dos campeões de venda. Os campeões de venda têm personalidade atraente. Puxa vida, Eduardo, agora eu não entendi nada. O que é essa tal personalidade atraente? Simples. Sabe aquelas pessoas que quando você está perto, você se sente bem? São pessoas cativantes, extremamente educadas, sempre com um sorriso generoso, com prazer em servir e feliz em cada contato que tem. Isso mesmo, o mundo está tomado de vendedores altamente técnicos e tem poucos vendedores com forte ênfase no aspecto humano. E meu amigo, não importa o que você está vendendo. Talvez você esteja dizendo assim, Eduardo, eu vendo equipamentos hospitalares. O equipamento que eu vendo custa 3 milhões de reais. Eu vendo aparelho de ressonância magnética. Meu amigo, minha amiga, só não esquece uma coisa. O comprador do hospital é um ser humano igual ao outro. É diferente a forma de vender para ele uma televisão ou um equipamento de 2, 3 milhões? Claro que é. Mas o contato humano, a interação é a mesma. E uma coisa está certa no mundo. Nós gostamos de comprar de quem nos valoriza. Nós gostamos de fazer negócios com pessoas que realmente se importam com a gente. Por isso, quando eu falava nas empresas quem é o campeão de vendas, eu sempre encontrava uma mulher alegre, feliz, calorosa, que em seguida começava a trocar ideias comigo. Daqui a pouco já sabia o nome dos meus filhos, daqui a pouco sabia o meu signo, daqui a pouco sabia o que eu gostava de fazer, porque elas sabem que a verdadeira arte do mundo da venda consiste em fazer a pessoa falar dela mesma, dos seus sonhos, do que é mais relevante e importante para ela. É isso que a maioria dos vendedores não entenderam até hoje. E mais, os campeões fazem isso sem ser invasivos. Talvez você esteja se perguntando nesse momento, mas Eduardo, será que o cliente valoriza mais isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu fiz essa semana uma pesquisa nas minhas redes sociais com a seguinte pergunta: você está disposto a pagar um pouco mais por um atendimento encantador? Eu recebi 1.186 respostas. Quer saber o resultado? 92% das pessoas disseram sim, eu pagaria mais por um atendimento melhor. E apenas 8% disseram não, eu não pagaria mais por um atendimento melhor. Então, minha gente, se você criar esse atendimento realmente excepcional, se você criar essa personalidade atraente, você vai vender muito mais. Mas eu sou um cara prático. Segredo de sucesso de eu ter uma agenda tão concorrida de palestras é que eu sou um cara prático. E você deve estar pensando nesse momento, Eduardo, como é que eu construo essa personalidade atraente? E eu vou te dar 4 coisas agora. Primeiro, acolhe o cliente com carinho. Se alguém entrar na tua empresa, caminhe em direção a ele, com um sorriso, agradece a presença dele, diz que você está muito feliz em receber ele, convida ele para sentar, para tomar um café. E se você vai visitar um cliente, entra lá agradecendo ele por ter encontrado um tempo para receber ele e diz que você vai valorizar o tempo dessa pessoa. Segunda coisa, para ser uma pessoa com personalidade atraente, seja muito educado. Nós continuamos valorizando pessoas educadas. Diga mais, por gentileza. Vou lhe pedir um favor. Se você não se importa, agradeço muito. Quem é educado vende muito mais. Terceiro, a dica mais simples do mundo, mas que as pessoas não sabem usar. Usa o nome do cliente o tempo inteiro. Eu fico impressionado como tem gente que vem vender para mim e fica o tempo inteiro dizendo o senhor, a senhora, o senhor, a senhora, você, tu. E eles não sabem que Eduardo, quando você falar essa palavra para mim, Eduardo, você está falando do som mais mágico do mundo. Eduardo, essa proposta aqui vai fazer com que a tua casa esteja segurado também contra vendavais e raios. Sabe por quê, Eduardo? Infelizmente, isso é cada vez mais frequente hoje em casas no litoral. E eu acho que para proteger a tua casa da praia, Eduardo, que tu lutou tanto para comprar, que é um lugar que você gosta tanto, valeria a pena, Eduardo, a gente botar essa cobertura adicional. Ela tem um custo muito pequeno, mas é mais uma segurança para ti, Eduardo, meu amigo.
Quem aprende a falar o nome do cliente vende muito mais. E a quarta coisa, se interesse pelo cliente depois que ele comprar. O cliente só dá valor a você depois que ele digita a senha do cartão, depois que ele assinou o pedido ou depois que ele pagou. Antes disso, ele sabe que você vive de comissão. A gente só dá verdadeiro valor para um profissional de vendas com o quanto você se interessa por mim depois que eu assinei o meu pedido ou digitei a senha do meu cartão de crédito. E, rufem os tambores, faltou a 5. Os grandes vendedores, as campeãs, os campeões de venda são absolutamente focados em resultados. Eles estão determinados, obstinados, verdadeiramente engajados e comprometidos a atingir um objetivo claro de vendas ou a cada dia, ou a cada semana, ou no máximo a cada mês. Meu amigo, minha amiga, sabe qual é uma das coisas que mais me preocupa hoje em dia? A falta de foco das pessoas. Deixa eu dar um dado estatístico para você. Você sabia que hoje em dia a grande maioria das pessoas não consegue se concentrar em alguma coisa por mais de 14 minutos? Não, você não entendeu errado. Em média, as pessoas hoje só conseguem ficar concentradas por 14 minutos. Depois de 14 minutos, na média, claro, você está entendendo? Ela vai ter que olhar para ver se entrou uma mensagem no WhatsApp. Ou talvez não dure 14, ela está trabalhando e entrou uma mensagem, lá sei eu, no teu direct do Instagram, com uma notificação, você já para o que está fazendo. Eu posso dar uma certeza para você? Ninguém é campeão de nada na vida sem foco. Ninguém é campeão de nada na vida, só consegue ficar concentrado por 14 minutos. E eu fico impressionado o quanto as pessoas hoje estão completamente distraídas e elas não conseguem jogar toda a sua energia, toda a sua disposição naquilo que elas realmente esperam. Meu amigo, minha amiga, você já ouviu falar na expressão de que o universo conspira a favor de quem tem metas claras? É isso mesmo. Não sei se você vai acreditar em não ou não, mas isso é uma das maiores verdades que eu conheci na minha vida. Vou te dar um exemplo bem simples. Por favor, é só um exemplo com um número abstrato. Se você entra de manhã no teu escritório, pegando o teu carro e diz assim: hoje eu vou vender no mínimo R$1.000, vai por mim. A chance que você tem de vender R$1.000 hoje é gigantesca. Sabe por quê? A cada venda que você fizer, você vai estar ativando o teu cérebro. Vendeu 200 agora, só falta 800. Vendeu 300 agora, só falta 500. E daqui a pouco é 5 horas da tarde, você não vendeu mais nada, mas só falta 500. Daqui a pouco entra um comprador, ou você consegue um pedido, adivinha de quanto? 500, 600. Sabe por quê? Porque você não veio para fazer o melhor possível. Guarda o que eu vou te dizer agora. Vem aqui comigo agora. O melhor possível não existe. O melhor possível é totalmente abstrato. Quando alguém diz, vou fazer o que der não existe, cara. Diga, essa semana eu tenho que faturar no mínimo R$25.000. Essa semana eu tenho que abrir no mínimo um cliente novo por dia. Quem tem metas claras, quem se determina, quem coloca um foco e uma atenção, tem muito mais resultado. Quando eu entrava nas empresas e conversava com os campeões de venda, eles sabiam exatamente o número que tinham que buscar. Eles tinham tudo anotado no papel. Eles praticavam metas regressivas. E isso eles não contam, infelizmente, para ninguém. E deixa eu te contar uma história curiosa. Eu estava numa convenção no interior de São Paulo para 185 representantes e pedi para falar com um campeão de vendas. E eu perguntei para ele, e como é que você faz as suas metas, como é que você calcula? Ele disse, Eduardo, eu faço um cálculo muito simples. Eu disse, me ensina então como é que tu faz. Eduardo, eu boto todas as despesas que eu tenho no mês que vem. Luz, água, telefone, lá sei eu, faz de conta, aluguel, etc, etc e tal. E boto sempre alguma coisa que eu quero economizar. Vamos inventar aqui? E eu determino então que eu quero economizar R$1.000. Então, eu calculo tudo que eu vou gastar
e eu calculo quanto eu quero economizar. Eu somo tudo isso. Sabe o que eu calculo? Quanto eu tenho que vender para ganhar de comissão isso que me permita pagar todas as minhas despesas e ainda botar na poupança R$ 1.000. E Eduardo, a partir do momento que eu defini, faz de conta, que para mim fazer isso eu preciso vender R$ 70.000, eu virei obstinado por R$ 70.000. Ele disse assim para mim: Eduardo, eu já tive problemas de saúde na família. Teve um mês que eu tive que fazer um desembolso de R$ 6.000. R$ 6.000. Sabe o que eu fiz? Eu coloquei em 2 vezes aqueles 6.000, 3.000 para cada mês e me desafiei. E sabe de uma coisa, Eduardo? Sempre que eu me desafiei, mesmo naquele momento, eu consegui atingir as metas que eu me desafiava. É claro que não adianta eu botar, eu vou comprar uma casa na praia, eu vou comprar um apartamento de 1 milhão, eu vou vender 1 milhão. É claro, você está entendendo. Ele pega a rotina de despesas, bota mais alguma coisa que ele quer economizar e calcula quanto ele realmente precisa vender. Meu amigo, minha amiga, você acabou de conhecer os 5 segredos dos campeões de venda. Vamos relembrar? Número 1, eles são especialistas em fazer boas perguntas. Eles não saem vendendo nada, não saem falando de nada, sem entender a real necessidade do seu cliente. Número 2, eles têm um script poderoso de vendas. Eles criam uma linha de argumentação de alto impacto, aprimorada todos os dias, aprimorada com a ajuda de colegas, aprimorado com boas leituras, aprimorado com experiências de venda do dia a dia. Sim, os grandes campeões de venda têm um segredo: eles não improvisam, eles têm o seu script poderoso de vendas. Terceiro segredo dos campeões de venda: eles sabem prospectar com excelência. Eles não são profissionais que ficam olhando para o telefone, esperando o telefone tocar ou uma mensagem de WhatsApp aparecer. Eles vão à luta e eles fazem acontecer. Número 4, o quarto segredo dos campeões de venda: eles têm personalidade atraente. São seres humanos legais. Mulheres, homens cativantes, que fazem a pessoa que está ao lado delas se sentirem tão especiais, tão atenciosas, se sentirem tão valorizadas, que elas são capazes de pagar um pouco mais simplesmente pela qualidade do contato humano. E o quinto segredo dos campeões: eles são totalmente focados em resultados. Isso mesmo, eles não trabalham fazendo o melhor possível, eles se desafiam todo mês a vencer suas metas. E tem um detalhe: eu conheço muitos vendedores campeões que, quando a empresa diz a sua meta é 50 mil, ele diz assim: você quer que eu venda 50 mil, mas eu me desafio a vender 60 mil reais. E agora, vem, para encerrar esse nosso bate-papo, quem sabe o momento mais importante. Escolha agora o seu foco de aprimoramento. Sabe por quê? Escolha nesse momento qual dos 5 é o primeiro que você vai se focar em melhorar. Vai melhorar em fazer boas perguntas? Vai criar teu script poderoso de vendas? Vai se desafiar a estudar mais sobre prospecção? Vai tentar ser uma pessoa mais querida, mais atenciosa? Ou, quem sabe, vai se tornar uma pessoa focada em resultados? Eu queria muito agradecer a você que acompanhou esse vídeo. E para encerrar, queria te dizer 3 coisas. Se você for uma grande vendedora, se você for um grande vendedor, não importa o que você venda, você nunca vai ficar desempregado. Não. Um dia talvez você vai ficar desempregado, vão te demitir de uma empresa, talvez aconteça. Em 10 dias você já está trabalhando numa outra empresa. Segunda, se você for um grande vendedor, você vai ser disputado. As melhores empresas vão querer você. E se você for um grande vendedor, se um dia mandarem você para a China, faz de conta que sequestraram você e largaram você na China. Em 3 ou 4 meses você já está arranhando em mandarim, você está em seguida vendendo um monte, porque a habilidade de vender é hoje uma das habilidades mais procuradas em todo o planeta. Assuma seu compromisso com a excelência. Assuma seu compromisso em ser a sua melhor versão. Convido você a me acompanhar nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, assina meu canal no YouTube.
Eu sou o empresário, escritor e palestrante Eduardo Teva, sempre aqui, procurando ajudar você a ser cada vez melhor. Grande abraço e que Deus ilumine o seu caminho.